Olá, boa tarde. A Rua Sapucaí, um dos pontos mais tradicionais de BH, está passando por obras de requalificação. O primeiro trecho entre a Avenida Assis Chateaubriand e a Rua Tabaiares já foi finalizado. Depois de 3 meses fechado, um trecho na rua Sapucaí, no bairro Floresta, voltou a ver parte do movimento nas últimas semanas. Nesse meio tempo, proprietários de estabelecimentos da rua precisaram traçar estratégias, se reinventar para manter clientes. A gente imaginava que demoraria muito mais para iniciar, mas a gente já estava sabendo dela. Então a gente se preparou até abrindo um restaurante aqui do lado para o momento da obra, que estava previsto no nosso quarteirão para 3 meses e duraram os 3 meses. Então durante esse tempo o faturamento caiu 80%. Nos bares aqui do térreo e na pizzaria, que é no segundo andar, 50%. Mas hoje em dia a gente já viu que, né, a recuperação já se iniciou. Ainda não houve uma reabertura formal, até porque ainda faltam 2 etapas do projeto, ainda falta o paisagismo, mas esse fôlego de abrir, de receber cliente e turista já aliviou bastante. Com custo de R$ 4,6 milhões para os cofres públicos, o projeto de requalificação do espaço foi apresentado pela Prefeitura de BH e dividido em 3 etapas. A principal novidade é o impedimento da passagem de veículos, com exclusividade para pedestres. Então a gente fez a entrega da primeira etapa e a obra exatamente é o nivelamento entre os passeios. Não pode ser visto, então tem um nivelamento entre os passeios. Então, com isso, a gente fez uma pavimentação em concreto e também de intertravado. E também a gente tem, consequentemente, outros materiais agregados aqui para embelezar o projeto executivo que foi feito à época, que tem ladrilho hidráulico, você tem calçada portuguesa, você tem toda a parte de urbanismo que está começando a ser feita, né, que já começamos a fazer o plantio das árvores. Tem também a parte dos bancos, vão ser todos, só tem uma arquibancada virada para poder pegar essa vista maravilhosa aqui do viaduto Santa Teresa da cidade, também da praça da estação. Com o avanço das obras de requalificação do espaço, mesmo que a reabertura ainda seja parcial, as melhorias já são observadas gradualmente tanto por turistas quanto por pessoas que frequentam o espaço, além daqueles que trabalham e moram na região. Porque a gente que utiliza esse espaço para lazer, assim, gostava muito de vir aqui, né? Então, assim, o fato de ter aberto um pouco precipitado, eu acho que estimula a gente a querer voltar. Então, assim, eu não vejo nenhum problema. Claro que a gente ainda está esperando muita melhoria, né? O verde está fazendo muita falta. Belo Horizonte é marcado justamente por ter muito verde, dar um conforto maior no lazer, né? Mas assim, por enquanto é bom por causa do comércio, né? Para não ficar parado também, voltar a movimentar aos poucos também para gerar esse valor, né? Eu achei que a revitalização aqui está no caminho certo, pelo menos a gente já percebe que há uma movimentação das pessoas prestigiando o espaço. Percebi que mais à frente, alguns comerciantes ainda estão um pouco prejudicados, mas mesmo assim insistem em abrir. Eu acho que mesmo com a obra eles estão conseguindo manter o funcionamento. Grande iniciativa para a cidade mesmo, essa questão de ocupar os espaços, né, onde o automóvel pode passar ou não, né, nessa questão de onde é mais seguro para o cidadão poder, né, o seu lazer, a sua cerveja depois do trabalho, o seu final de semana. Com a abertura do quarteirão localizado entre a Avenida Assis Chateaubriand e a Rua Tabaiares, a obra está dentro do cronograma, mas ainda falta muito. A previsão é que a intervenção seja entregue até o primeiro semestre de 2025. O cronograma está em dia, tanto é que a gente fez a primeira entrega, está faltando terminar agora a urbanização e os bancos, como se a chuva deixar, a gente consegue entregar um pouco antes. Mas estamos trabalhando com muita celeridade e também visando muita qualidade da obra. Então, mas assim, é para o primeiro semestre do ano que vem, mas de novo, a visão nossa é que pode ser que a gente entregue antes. A Arquidiocese de Belo Horizonte promove hoje, às 6h45 da noite, o 20º encontro da Comissão Arquidiocesana das Escolas Católicas. A reunião, que conta com a assessoria do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de BH, Dom Edmar José da Silva, vai promover uma reflexão sobre a campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral e lema Deus viu que tudo era muito bom.
O evento acontece no Teatro do Colégio Santo Agostinho, na Rua Aimorés, número 2679, no bairro Santo Agostinho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site tinyurl.com/20encontro-CAEC. E no Ângelus desse domingo, o Papa Francisco lembrou os fiéis de todo o mundo um dos principais mandamentos determinados por Deus e convidou a todos a refletirem como este mandamento está presente em nossas atitudes. Irmãos e irmãs, podemos fazer tantas coisas, mas apenas para nós mesmos e sem amor. E isso não é bom. Fazer com o coração distraído ou com o coração fechado. Isso não é bom. Devem ser feitos com amor. O Senhor, quando vier, Ele nos pedirá contas, em primeiro lugar, do amor que fomos capazes de oferecer e fixar no coração o mandamento mais importante. E qual é? Amar o Senhor teu Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. E todos os dias, fazer o nosso exame de consciência e nos perguntar: o amor a Deus e ao próximo é o centro da minha vida? Minha oração a Deus me impulsiona a ir ao encontro de meus irmãos e amá-los com gratuidade? Reconheço a presença do Senhor no rosto dos outros? Que a Virgem Maria, que trazia a lei de Deus impressa em seu coração imaculado, nos ajude a amar o Senhor e os irmãos. O Papa Francisco nomeou o arcebispo de Nápoles, Dom Domênico Battaglia, como novo cardeal. Padre Mimo, como é conhecido, se junta à lista de cardeais que receberão o barrete no próximo dia 7 de dezembro. De origem calabresa do sul da Itália, Dom Battaglia está à frente da Arquidiocese Napolitana desde 2020 e é conhecido por seu engajamento social ao lado dos mais vulneráveis. O cardeal eleito declarou que o cardinalato representa serviço e responsabilidade. Ele ainda pediu para não o chamarem de eminência, abre aspas, serei e sempre continuarei a ser Padre Mimo, fecha aspas. E termina hoje o prazo de inscrição dos blocos de rua que desejam desfilar no Carnaval de Belo Horizonte em 2025. A folia está prevista para acontecer entre os dias 15 de fevereiro e 9 de março. O cadastro é gratuito e no ato da inscrição devem ser informados data e trajeto do desfile, além do tipo de equipamento de som que será utilizado. De acordo com a Belotour, o cadastro é importante para garantir a efetividade no planejamento em relação à segurança, logística, limpeza e a instalação de banheiros químicos. A previsão para este ano é que o Carnaval na capital mineira movimente mais de R$1 bilhão na economia da cidade. A expectativa é que mais de 6 milhões de foliões aproveitem a festa. As inscrições podem ser feitas pelo site eventos.pbh.gov.br. Pequenas adaptações na rede elétrica podem até resolver problemas urgentes em casa, mas com o tempo, as chamadas gambiarras podem oferecer risco de graves acidentes. Pode ser por pressa de resolver um problema, por medo dos preços na hora de contratar um profissional, ou até mesmo por pura curiosidade. Fato é que as gambiarras, aquelas pequenas adaptações em aparelhos eletrônicos ou na rede elétrica, são muito comuns dentro da casa dos brasileiros. Não existe uma forma de impedir que as pessoas, na sua curiosidade, tentem entender o funcionamento de alguns aparelhos e tentem elas mesmas reparar esses aparelhos. Imagine, por exemplo, se a gente, numa situação de saúde, ao invés de buscar um médico, tentasse, por conta própria, cuidar da saúde ali, fazendo automedicação, etc. A gente sabe que não dá certo. Nunca fiz, até porque tenho medo, né? E nem deixo meu marido fazer. Ele também nem passou pela cabeça, não. Que eu também não concordo. É aonde que pode gerar as faíscas de fogos e trazer consequência. Às vezes o cabo não combina,
coisas do tipo. Ou às vezes eu preciso de que o aparelho vá até uma distância maior. Essa semana o meu ferro elétrico começou a dar faísca quando eu tentei conectar. Inclusive não consegui usar no dia. Eu acredito que é bastante você botar a tomada, usar o fio adequado, né? A bitola do fio adequadamente para dar tudo certinho, né? Para não ter esse problema, porque depois que causa isso, para resolver fica difícil, né? Fui fazer um serviço de um rapaz que ele me contratou e quando cheguei lá eu vi a bitola do fio lá, não era adequado, né? Não estava pelos conselhos do Inmetro certinho. Aí eu falei com ele que realmente não dava para fazer, porque o fio que ele comprou era de segunda, né? E eu disse, não dá para fazer, porque não adianta eu fazer o seu serviço e não dar garantia, porque não tem como, que os seus eletrodomésticos não vão aguentar. A princípio, o mau uso de aparelhos e gambiarras são feitos como soluções simples, mas trazem junto o risco de acidentes graves. Somente em 2020, o carregamento de celulares de forma indevida, por exemplo, causou 15 mortes no Brasil, segundo dados da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade. O aparelho estraga, está fora da garantia, a pessoa vai ficar caro para consertar aquele negócio, ela tenta mexer. Ou então chama um cara entendido, lá o vizinho, o amigo de não sei quem que é curioso, o cara vai tentar fazer gambiarra. O que acontece de fato? Você tem um aparelho, para ele se manter com um bom funcionamento, ele tem que ser reparado pelo técnico, com as ferramentas adequadas, com as técnicas adequadas, com os materiais corretos para ele voltar a ter aquela originalidade e o funcionamento seguro e adequado. Independente do motivo, as adaptações devem ser evitadas sempre que possível. Para garantir que a residência ou estabelecimento está seguro, é indicado fazer ainda manutenções e inspeções periódicas. Para garantir que as conexões estejam boas, que não tenham mau contato. Por quê? Mau contato, ele gera aquecimento, piora o contato elétrico, que vai gerar mais aquecimento até a hora que ele vai, de fato, pegar fogo. Adaptadores, evite ao máximo. O que acontece normalmente? Você vai comprar um aparelho que tem um consumo maior, a exemplo de um forno elétrico, secador de cabelo, ou outros aparelhos que produzem aquecimento e, portanto, consomem mais, eles utilizam o pino de tomada de 20 amperes. Ele é mais grosso, então ele não serve na tomada de 10 amperes. O pessoal vai lá no shopping popular, compra o adaptador, coloca na tomada de 20 amperes e liga na de 10. A combinação perfeita para o acidente. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuva que pode variar entre 20 e 30 milímetros, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km por hora. O aviso para a capital segue inicialmente até às 8 horas de amanhã. Vamos conferir agora a previsão do tempo para algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, o dia será de sol com muitas nuvens. À tarde e à noite serão com pancadas de chuva isoladas e trovoadas. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima pode chegar a 25. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%. Em Capim Branco, na região metropolitana, o dia se assemelha com o da capital. Céu fechado com pancadas de chuva e trovoadas. A mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar a 21. A umidade relativa do ar fica variando entre 80% e 100%. Em Senhora de Oliveira, na Zona da Mata, a tarde será de céu aberto, mas com pancadas de chuva. A noite será com muitas nuvens, chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 20. A umidade relativa do ar permanece entre 90% e 100%. Futebol. O América entra em campo hoje pela 35ª rodada da Série B. Às 7 horas da noite, o Coelho visita o Amazonas na Arena da Amazônia, em Manaus. E você já ouviu falar em terapia injetável? É um tratamento que tem ganhado muita popularidade devido aos benefícios. Contudo, especialistas alertam que a prescrição deve ser feita de forma criteriosa. Foram algumas condições de saúde, como o cansaço mental e o alto nível de estresse, que fizeram com que Daniela precisasse procurar alternativas para a reposição de nutrientes, principalmente a vitamina B12.
Após diversas consultas, ela entendeu os benefícios que poderia ter com a chamada terapia injetável. Através dos exames de sangue, a gente viu que tinha muita coisa desregulada e aí a gente passou a fazer uso tanto de alguns injetáveis. Eu fiz 4 semanas seguidas, toda semana eu utilizei o injetável e era assim, era progressivo. Cada semana eu me sentia melhor, mais disposta, o cansaço ia passando. A terapia injetável, ela consiste na administração de medicamentos ou tratamentos através de injeções. E essas injeções, elas podem ser feitas de 2 formas, ou através da administração na veia, né, no sistema endovenoso, ou através da administração no músculo intramuscular. Vai depender da necessidade de cada paciente. Por exemplo, existem pacientes que estão com alguma deficiência nutricional grave e que precisa de uma reposição mais rápida. Então, nesse caso, a terapia injetável ela poderia ser indicada. Uma outra situação, pacientes que estão usando suplementação oral, através de cápsulas, por exemplo, e não estão tendo normalização daqueles exames, daquela deficiência que ele apresenta. Embora à primeira vista pareça milagroso, o procedimento é bem sério e exige uma prescrição muito criteriosa para cada paciente. Mesmo que apresente riscos para certos grupos, o modismo já faz com que a terapia injetável seja recomendada por clínicas que buscam apenas um faturamento fácil. O que é o mais importante? É o paciente realmente certificar sobre a responsabilidade daquele médico que ele está procurando. Nós temos visto hoje que tem muitos médicos especialistas de diferentes áreas que não têm conhecimento sobre nutrientes, que não sabem nada sobre metabolismo de vitaminas, de minerais e que estão prescrevendo protocolos idênticos para todos os pacientes. Primeiro eu entendo que é jogar dinheiro fora, né? Se você está repondo algo que você não precisa ou repondo em volume maior, o corpo simplesmente não vai absorver, né? Então você acaba meio que enxugando gelo e gastando dinheiro à toa. E o mais importante que eu achei foi que, assim, óbvio que eu percebi junto com a especialista, com o exame de sangue, que realmente precisaria. E a cada dia eu fui sentindo a melhora. É importante lembrar ainda que a terapia é um reforço suplementar. Com isso, para ter resultados satisfatórios, ela deve ser associada a bons hábitos alimentares e um estilo de vida saudável. São as falsas promessas, né, de resultados milagrosos. É impossível o paciente receber um soro e ter uma melhora da pele, ter uma melhora do cabelo, porque nós sabemos que isso é uma construção diária, que depende de um estilo de vida saudável, de hábitos alimentares saudáveis, de uma suplementação continuada em caso de deficiências, né? Então, não dá para pensar que vai ali em uma clínica receber um soro um dia, ou que seja 4 semanas, e que vai ter essa melhora. Realmente, isso é uma promessa que ela não é verdadeira. No próximo dia 29 de novembro, o comércio realiza a já tradicional Black Friday. Com promoções chamativas, o consumidor deve ficar atento para garantir que as compras sejam seguras. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Seja bem-vindo, Marcelo. Quais são os golpes mais comuns nesse período? É um prazer falar com você, Pedro, com os ouvintes aí do Horizonte Notícia. Os mais comuns são as fraudes que acontecem aí através de links que são enviados pelas redes sociais dos consumidores, pelo seu telefone, WhatsApp, e-mails. Esses links, eles trazem consigo ofertas mirabolantes, formas de pagamento fáceis. O consumidor acredita que, de fato, ele está contratando um fornecedor regular, mas é um site falso. Ele manda o dinheiro e o seu dinheiro não vai, o seu produto não vai chegar. Esse é o primeiro e o mais importante dos problemas. O segundo é aquele problema da entrega desse produto. O consumidor, muitas vezes, ele compra e a data de entrega não acontece diante daquilo que foi prometido para ele da data de entrega. Então, é importante que ele faça um pedido de que tenha um documento especificando qual que é a data de entrega do produto e que se o produto não chega naquela data combinada, ele tem o direito pelo código de rescindir o contrato e ter de volta o seu dinheiro. Outra situação que, infelizmente, assim, nós até achávamos que ela tinha acabado, mas ela voltou com toda a força, são aqueles preços que na véspera
da Black Friday, eles aumentam o preço e aplicam desconto. Ou seja, estão enganando o consumidor. O produto já esteve um preço mais barato, eles aumentam a véspera e depois colocam desconto. Por isso é que apelidaram aí de Black Fraud, né? Ou seja, tudo pela metade do dobro. Não tem vantagem nenhuma para o consumidor. Então ele tem que estar atento a isso, Pedro, monitorando o preço do produto que ele quer ao longo desses dias antes da Black Friday. E o senhor falou agora dos problemas, então quais são os principais cuidados que esse consumidor deve ter na hora de comprar? Pois é, Pedro, o primeiro cuidado que ele tem é com o bolso dele. Eu sempre falo isso, né? Nós temos que tomar atenção, porque se você não tem um orçamento equilibrado, você vai se endividar. Então, o primeiro cuidado é esse. Só compre de fato se você tiver dinheiro, se estiver precisando daquele produto. Não compre por impulso, né? Pelo consumismo. Outro ponto, se você tem interesse em comprar pelo comércio eletrônico, você procure sites regulares. Você digitando o nome do site, ao invés de clicar nos links. É importante isso. Não clique nos links, repito isso várias vezes. Não clique nos links que são enviados pelas redes sociais. Se você está dentro do comércio regular, você tem que ficar atento à forma de pagamento. Por que eu estou te dizendo isso? Os principais golpes acontecem quando o pagamento só é realizado por Pix ou por boleto bancário. Então, procure instituições, empresas que ofereçam como forma de pagamento também cartão de crédito e cartão de débito. E se você for pagar por Pix, tente sempre conferir se o destinatário do Pix de fato é o nome da empresa onde você está comprando. E por último, já falei aqui inicialmente, você tem que guardar o documento que comprove a data de entrega desse produto. Agora, Pedro, a grande isca são os preços muito abaixo dos preços de mercado. Então o consumidor tem que desconfiar mesmo, ele fica impulsionado a comprar, mas esse é um alerta muito importante, porque as principais golpes acontecem quando o produto está muito baratinho mesmo. Marcelo, agradeço a sua participação aqui com a gente no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Eu que agradeço poder colaborar com vocês aí nessa informação importante da Black Friday. Um abraço a todos. Um abraço. E você está vendo o QR Code aí na telinha? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Estamos com 10% da meta de arrecadação para o mês de novembro. A sua ajuda é muito importante. E para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, entre lá no nosso canal no YouTube. É o @Horizonte Notícia TVH. Você pode sugerir assuntos para discutirmos no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é 31 99680 2910. E nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.